Eu ouvi com muito apreço, em particular a parte em que o senhor conselheiro referiu a importância que eu dou à reserva de lei. Acho que sim. O facto de estas matérias serem cobertas por uma reserva de lei significa várias coisas. Em primeiro lugar, como é óbvio, que têm de ser determinados os seus critérios materiais, têm de estar na lei. E estando na lei significa que a lei tem de ter os critérios mínimos. Porque senão a decisão quanto àquela matéria já passa para o plano regulamentar e, portanto, se nós dizemos que há reserva de lei, dizemos a decisão fundamental, o critério básico tem de estar nas mãos do legislador. Se não está nas mãos do legislador, então já estamos a abandonar a reserva de lei e, portanto, eu percebo perfeitamente quando o senhor conselheiro vem dizer que eu defendo a inconstitucionalidade dos poderes do procurador relativamente à substituição no caso da administração, no caso dos procuradores, das procuradorias administrativas e cíveis. Pois o problema é o seguinte, é que, enquanto em relação às outras substituições, ainda temos ali uns critériozinhos que permitem ao intérprete guiar-se na valoração jurídica do ato do Procurador-Geral da República, neste caso temos discricionalidade pura e simples. E aí é que está o problema. É que, obviamente, se não houver um critério que nós possamos, de uma forma ou de outra, tenuamente que seja, reconduzir à lei, então a reserva de lei esborou-se. Afinal de contas, nas matérias da reserva de lei, a decisão tem de estar no legislador e há colegas meus que até são particularmente rigorosos. Dizem o seguinte, em matérias de reserva de lei não há poder discricionário, nem sequer há preenchimento de conceitos indeterminados na natureza valorativa. Só pode haver conceitos indeterminados na natureza empírico-descritiva, que é uma coisa particularmente rigorosa. E se eu fosse a seguir essa concepção, então, Sr. Conselheiro, se calhar havia mais normas que não passariam este crivo tão rigoroso. Vou passar adiante para não esmaçar mais, e em relação à ideia de que a autonomia do Ministério Público tem de ser encarada como uma rádio unitária. Eu acho que sim. Ou seja, eu acho que é insuficiente a distinção entre a autonomia externa, face, no fundo, basicamente ao poder político que estamos a falar, e, por outro lado, a autonomia interna enquanto estatuto funcional do magistrado. Tudo isto é verdade, mas não chega. É preciso qualquer coisa pelo meio. E, portanto, eu diria que, na verdade, para nós compreendermos a autonomia do Ministério Público, temos de ver 3 planos, ou 3 vertentes, e não apenas 2. A vertente institucional, que atende ao relacionamento do organismo, no seu conjunto, com entidades externas, nomeadamente o Governo e os tribunais. Depois, uma vertente competencial ou orgânica, que atende essencialmente ao conteúdo e aos limites dos poderes hierárquicos e aos vínculos hierárquicos que existem entre os diversos órgãos que compõem o Ministério Público, e esta matéria é aquela que eu acho que tem de ser chamada ao primeiro plano, e depois temos uma vertente funcional que tem por objeto as garantias que compreendem, que integram o Estatuto Funcional dos Magistrados do Ministério Público, que é aquilo que tradicionalmente se entende como autonomia interna. Portanto, eu diria que acho que não conseguimos compreender bem todos os fenómenos se não introduzirmos aqui um elemento de complexidade que é a hierarquia competencial ou orgânica, a autonomia competencial ou orgânica, que diz respeito às relações interorgânicas e que, obviamente, para quem defende a inexistência de órgãos, mas sim de meros agentes no Ministério Público, obviamente que esta vertente não faz sentido absolutamente nenhum e é por isso que ela não aparece. Em contrapartida, quem quiser ser coerente e disser que há órgãos do Ministério Público e que o miolo do Ministério Público são órgãos e não agentes, então tem de inserir este patamar ou esta vertente da autonomia competencial ou orgânica. Eu vou passar por cima da vertente institucional da autonomia, dizendo que eu compartilho muitas das dúvidas do senhor conselheiro. De facto, a estrutura do Ministério Público, a arrumação e o relacionamento entre o Procurador-Geral da República e o Conselho é matéria particularmente delicada. E eu gostava de confessar que até eu próprio fui evoluindo ao longo do meu estudo. Eu comecei muito entusiasmado, dizendo que havia ali uma separação de poderes, claramente de um lado o Procurador, do outro lado o Conselho, que era aquele equilíbrio que, na verdade, dava sentido à arrumação interna do Ministério Público, e fui-me tornando progressivamente descrente. Ou seja, acho que atualmente a forma como a lei define
a competência e a composição do Ministério Público, eu não sei até que ponto é que esta... Confesso, não sei. Gostava de pensar melhor no assunto. Acho que estamos num processo de evolução. Positiva ou negativa, não sei. Mas eu diria que gostaria de ter mais confiança nessa separação de poderes e gostaria de poder encontrar na letra concreta da lei mais elementos que me levassem a reforçar esta minha convicção. Já partilhei, hoje confesso que estou um pouco mais descrente na possibilidade de fazer um esquema tão arrumadinho como aquele que vinha da lição do conselheiro Cunha Rodrigues, que obviamente é muito atraente aquilo que ele diz, mas eu hoje interrogo-me se será hoje ainda assim, ou olhando para aquilo que está na lei, está ainda hoje assim, não estaremos nós a caminhar aos poucos para uma presidencialização do Ministério Público? Até que ponto é que o Conselho, de facto, mantém hoje o seu polo de contraposição em relação ao Procurador? Em que medida é que não estamos a assistir aqui a uma evolução concentradora de poderes que é potenciada pela lei e, eventualmente, pelas próprias condições de funcionamento do Ministério Público? Estou a colocar estes pontos de interrogação todos na mesa para dizer que foi um ponto em que fui evoluindo e que cheguei ao fim do estudo com muito menos certeza e muito menos convicções do que aquelas que tinha partido. Ao princípio isto parecia uma coisa clara e cristalina, depois confesso que já não sei. Já não sei, mas há uma coisa que eu sei, é que se alterar a composição do Ministério Público, do Conselho Superior, perdão, se alterar a composição do Conselho Superior, de acordo com algumas propostas que apareceram nos últimos tempos, que vão, a meu ver, de uma forma infeliz, reclamar uma comparação com os Conselhos Superiores das magistraturas, a meu ver, uma comparação completamente destituída de fundamento, aí realmente qualquer equilíbrio que exista na estrutura institucional do Ministério Público desaparece. E, portanto, acho que de facto representa um risco muito grave para a autonomia do Ministério Público, que pudesse haver agora um poder político que nomeasse e desnomeasse o Procurador-Geral da República e depois tivéssemos ainda um poder político que controlasse o Conselho Superior. Então aí, de facto, avançaríamos para algo que não tem nada a ver com o Ministério Público que conhecemos hoje e para uma realidade que, com o pretexto de se aproximar o Conselho Superior do Ministério Público aos Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o que se iria fazer era revolucionar completamente e de uma forma, a meu ver, com consequências muito graves para a autonomia do Ministério Público. Queria concentrar-me agora, e provavelmente não vou dizer muito mais do que isto, queria-me concentrar agora no problema da autonomia e da hierarquia, ou seja, a autonomia vista na perspectiva da hierarquia. Dizer, em primeiro lugar, o seguinte: se nós formos ver a Constituição, nós encontramos sem dificuldade dois princípios nucleares no Ministério Público, o princípio da autonomia e o princípio da hierarquia. Obviamente que a Constituição, como todos os princípios constitucionais, define-os de uma forma razoavelmente ampla, indeterminada e certamente, perdoem-me agora a frontalidade, sem o rigor com que o Tribunal Constitucional entende que esses princípios são desenhados. Ou seja, há um acórdão célebre do Tribunal Constitucional, que certamente muitos conhecem, que vai, no fundo, apoiar-se nas intervenções de alguns deputados nas sessões de revisão da Constituição, para dizer que aquilo que a Constituição hoje diz é aquilo que não sei quantos deputados disseram há não sei quantos anos. Enfim, não sei para onde é que foi o artigo 9 do Código Civil, mas de facto quer-me parecer que uma interpretação subjetiva, histórica da Constituição não faz o mínimo sentido. Deus nos livre se alguma vez a nossa Constituição tivesse sofrido uma interpretação subjetivista histórica. Obviamente que uma Constituição é um texto eminentemente suscetível de uma alteração evolutiva. Porquê? Porque ele vai ser atualizado, interpretado e reinterpretado de acordo com os titulares dos órgãos políticos que se forem sucedendo democraticamente legitimados. E, portanto, a quem cabe em cada momento histórico fazer a articulação entre o princípio da autonomia e o princípio da hierarquia é o legislador democraticamente legitimado. Eu aqui diria que não vale a pena invocarmos a Constituição. A Constituição, nesta matéria, diz aquilo que nós quisermos dizer. É aquilo que o legislador democraticamente legitimado em cada momento quiser, pode adotar modelos em que reflitam mais a autonomia, pode adotar modelos em que reflitam mais a hierarquia.
Mas nesta matéria, portanto, vamos ver, mas é o que é que diz a lei. E a lei, a meu ver, diz o seguinte, diz que, antes de mais, a autonomia exprime um princípio de autodeterminação decisória na aplicação direta e responsabilizadora da lei. E, no fundo, a autonomia é isto. A autonomia é um espaço de autodeterminação do órgão, neste caso o procurador, na aplicação direta e responsabilizadora da lei. E depois esta autonomia tem como limitação, entre outros, os poderes hierárquicos. Mas repare-se que o fundamental, tal qual hoje a lei articula a autonomia e a hierarquia, o fundamental é a autonomia. Digamos que a hierarquia é uma restrição, um conjunto de restrições à autonomia e não vice-versa. E a opção do legislador, por motivos que vou ter de remeter para o meu estudo, mas que a meu ver a conclusão é clara, a principal, o ponto de partida é a autonomia, não é a hierarquia. E por conseguinte dizer que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, de facto é, mas a conclusão é que tiramos daqui. E de facto não podemos retirar muito daqui e porquê? Porque, e queria ver se não demorava muito nesta última parte da minha exposição, porque de facto é importante perceber quais são o que é que significa a relação hierárquica no Ministério Público. Vamos lá ver. Quando nós pensamos na relação hierárquica, esquematicamente podemos dizer que na relação hierárquica há 3 ou 4 poderes fundamentais. Temos um poder básico, que é o poder de direção, que é o poder dado às instruções, e depois temos alguns poderes ancilares, instrumentais. Obviamente que se o superior der uma ordem e a ordem não for acatada, ele vai revogar, ou pode revogar ou anular aquela ordem. É o poder de supervisão. E se o subalterno insistir, há o poder disciplinar. E, portanto, o poder de supervisão e o poder disciplinar são poderes que estão ali a servir de apoio ao poder de direção. E depois há outros poderes, poder de substituição, poder de ceder recursos hierárquicos, poder de decidir conflitos de competência, enfim, coisas menores. Mas como é que estas coisas se passam, na verdade, no Ministério Público? Há aqui especificidades notabilíssimas. Vou apenas referir algumas. Primeira especificidade. A lei o Estatuto diz, artigo 3º, os procuradores estão sujeitos às diretivas, ordens e instruções previstas no Estatuto. O que é que isso significa? Significa que, na verdade, dizer que alguém é subalterno de outrem só por si não significa nada. Não há uma habilitação, da mera relação hierárquica, não resulta uma habilitação legal genérica para dar as instruções, as diretivas e as ordens que entenda ao superior, de modo algum. São aquelas que estão previstas na lei. A lei não confere habilitações genéricas, a lei remete para habilitações específicas. E isto não existe na administração pública. Portanto, temos de ver se de facto existe uma habilitação específica para esta ordem, instrução ou diretiva. Depois, outra coisa curiosa é que não há praticamente poder de supervisão no Ministério Público. Há limitadíssimos casos de poder de supervisão, ou seja, poder de revogação. Há poderes de decisão de recursos, mas poderes de revogação ou de anulação são muito limitados, são estranhamente limitados em função daquilo que acontece na administração pública. Terceiro aspecto, há poder disciplinar? Há. Mas o poder disciplinar não é uma bengala do poder de direção. Porquê? Porque o poder de direção pertence a A e o poder disciplinar pertence a B. Tudo isto misturado leva-nos a pensar que estamos a lidar com uma realidade que pouco tem que ver com aquilo que se passa na administração pública. É necessário tirar aqui as consequências. Que hierarquia é esta? Vamos dar um passo em frente e vamos agora falar do poder de direção, que é de facto o cerne da hierarquia. O poder de direção tem como correspectivo o dever de obediência e diz da Constituição e a lei da função pública que, perante ordens ilegais que não constituam crime, o subalterno deve obedecer. Claro que o subalterno depois pode exercer o direito de representação, mas o exercício do direito de representação, ou seja, o pedido de confirmação da ordem por escrito, só existe porque de facto ele tem de obedecer. E para se responsabilizar, vai pedir a confirmação da ordem por escrito. É a lógica da função pública. Quando nós passamos para o Ministério Público, o que é que nós encontramos? Simplesmente, como eu disse há pouco, o seguinte: não só o subalterno pode, como deve recusar o acatamento de ordens
ilegais. E, portanto, a ilegalidade é um elemento que limita claramente o dever de obediência. Eu até diria a ilegalidade tal como é representada pelo Procurador. O que significa que há um controle da legalidade da atuação do Ministério Público, que é um controle difuso. É como os tribunais no sistema de controle da constitucionalidade. Todos os procuradores que são magistrados, têm preparação técnica, têm uma esfera de autonomia decisória, não são meros funcionários. Cada um dos procuradores é uma instância de controle da legalidade da entidade a que pertence. Isto não existe nem por sombras na administração pública. E enquanto não se interiorizar esta diferença fundamental, andamos aqui às voltas a encher a boca com a palavra hierarquia, sem perceber realmente o que é a hierarquia do Ministério Público. Não é que não possa haver ordens, pode. Certamente haver ordens, instruções e diretivas. Mas, de facto, o regime jurídico do dever de obediência não tem nada a ver. Isso significa, no fundo, o quê? Que o procurador não é uma longa-manos do superior hierárquico. O procurador é um órgão que é habilitado por lei para tomar decisões na sua esfera de competência própria, e se houver alguma ordem que ele entenda ser ilegal, o seu dever de zelo impõe-lhe que desobedeça a essa ordem, que não há acate. E não há recurso. Ou seja, goste-se ou não se goste, seja chocante ou não seja chocante, a última palavra neste dissídio é a do procurador. Mas isto não nos deve surpreender. O procurador é um magistrado, não é? Portanto, sendo magistrado, se ele diz que é assim, muito bem, é compreensível, é razoável que é assim. E o seu superior, qual é a alternativa que tem? Ou avoca, ou distribui a outro procurador. Ao avocar, assume a completa responsabilidade por aquilo que vai fazer. Este regime, do qual, como sabem, certamente saberão melhor disto do que eu, estou apenas a referir os aspectos fundamentais, é intrigante em termos de organização das entidades públicas. Intrigante neste sentido. Implica uma teorização própria, que não está feita. Para que eu próprio, modestamente, tentei contribuir um pouco, mas não está feita. E enquanto não estiver devidamente feita, acho prematuro estarmos a tirar grandes conclusões do facto de ser uma magistratura hierarquizada. Não é. Ou melhor, é numa forma completamente diferente daquilo que acontece na administração pública. E se não tirarmos as devidas consequências disto, andamos aqui, de alguma forma, atrás num jogo de espelhos que não nos dá a completa realidade do estatuto de cada magistrado, que é um órgão do Ministério Público e não um agente de uma estrutura monocrática, una e indivisível. Depois, só para terminar, eu subscrevo inteiramente aquilo que diz o senhor conselheiro, felizmente estamos de acordo nisto e em muitos outros pontos. O Estatuto, a meu ver, é muito claro. Aliás, o Estatuto quer clarificar, quando o Estatuto vem dizer qual é o âmbito dos poderes do superior nos processos criminais e nos que não são, há aqui um intuito clarificador. Antes as coisas eram muito mais complicadas. Eu confesso, fiquei um bocadinho surpreendido quando, depois de ter olhado para o teor do artigo 100, número 2 e 97, número 4, e ter concluído, bom, até que enfim, agora as coisas são claras. Depois, afinal de contas, é preciso um parecer para esclarecer que, afinal de contas, as coisas não são claras. E que eu é que tinha visto mal. Pelo contrário, são muito complicadas. E para além de serem complicadas, é exatamente o oposto daquilo que eu estava a pensar. Perdoe, mas de facto há momentos em que a gente fica um bocadinho perplexo, porque eu pensava que aquilo era claro. E, portanto, havendo nos processos criminais, há uma remissão para os poderes que estão exclusivamente contidos no Estatuto, na Lei Processual Penal, e que nos outros processos as normas aplicáveis são as da Lei Processual correspondente e as do Estatuto. Mas, afinal de contas, parece que também nos processos criminais o regime é o mesmo. Mas então, afinal de contas, não se percebe. Porque se os preceitos têm o mesmo, tratam da mesma matéria, estabelecem soluções diferentes, aparecem no mesmo contexto e no mesmo momento, é estranho que o legislador, tão distraído, quisesse dizer coisas rigorosamente idênticas, utilizando palavras diversas. Eu vou ter de, até provar o contrário, vou ter de seguir no Código Civil e dizer que
eu presumo que o legislador exprimiu corretamente o seu pensamento e, portanto, quem tem de presumir que eu vi mal, ou melhor, quem tem de demonstrar que eu vi mal é quem entende de facto que o legislador exprimiu mal o seu pensamento. A meu ver, o legislador exprimiu perfeitamente o seu pensamento. Mas, enfim, aparentemente não o terá feito. Eu não vou abusar mais da paciência dos presentes. Quero dizer que, obviamente, haveria muitas coisas para dizer sobre sobre as formas de provimento, etc. Mas acho que no final de tarde, em que certamente todos já estamos cansados, é para mim uma enorme honra estar aqui. Creio que que digo isto sem qualquer conteúdo protocolar. Nunca me passou pela cabeça tê-los aqui. É para mim uma enorme alegria tê-los aqui e, portanto, acho que não sou merecedor desta honra e desta consideração. E só espero uma coisa, que de facto o meu estudo tenha permitido, enfim, pelo menos diagnosticar os erros em que caí, por forma a que possa vir alguém que faça melhor do que eu fiz. E eu só me apetecia dizer, agora para aligerar um bocado as costas, que se eu não fiz mais e melhor foi porque o Dr. António Vinte Dias me telefonava todas as semanas. Muito obrigado.